Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e este é o Estudo do NEP, nosso núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho Vede Jesus. Nossos encontros aqui sempre às segundas-feiras, às 20h30, no estudo específico no olhar para a codificação bíblica, Antigo e Novo Testamento e a codificação espírita a partir de Allan Kardec. Estudo esse dividido em sessões, em que neste mês de novembro, de forma especial, estamos olhando, retomando, os nossos estudos nos escritos de João, no Evangelho de João, o evangelista, o discípulo amado de Jesus. O nosso olhar para o capítulo 1, que vamos desenvolver, iniciamos, na última semana, esta retomada, a partir do verso 35, vamos até o fim de novembro, ao verso 51. Um desenrolar aí de cenários, de ensinos, de exposições, de situações, para buscarmos extrair dali a essência da mensagem aplicada às nossas vidas. Esse é o sentido e a razão de ser das nossas próprias reuniões de estudo aqui no NEP. Ficando um convite para vocês, mais uma vez, deixamos aqui pelas redes sociais o trabalho do NEP Vede Jesus, seja na página do Facebook, basta curtir, seja no canal do YouTube, que você pode se inscrever, acionar o sino de notificações e receber os nossos novos vídeos. Lá temos playlists, várias separações ali dentre os estudos, que facilita aquele que deseja buscar de forma especial um agrupamento ali dos ensinos que nós encontramos dentro desses estudos do Evangelho. Então temos lá as próprias narrativas dos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, separado numa playlist própria. Temos estudos sobre o livro de Atos dos Apóstolos, assim como temos das cartas de Paulo, das cartas universais, cartas apostólicas, dos escritos de João e também um estudo aí conjunto entre Antigo e Novo Testamento, correlacionando um com o outro. A nossa sessão aqui no mês de novembro está focada nos escritos de João. Na última semana, como eu mencionei, nós retomamos esse estudo a partir do verso 35, e lá eu fiz uma menção anterior sobre a missão específica do apóstolo João, do João Evangelista, o discípulo amado de Jesus. Era o mais jovem dentre aqueles que foram escolhidos pelo Mestre para o apostolado. Eu mencionei lá na ocasião, no primeiro vídeo, na última semana, de que Emmanuel, no livro Consolador, na questão 284, traz um referencial de ensino importante para a gente contextualizar o que é o trabalho dos escritos de João, em especial o Evangelho de João. Retomando essas considerações em resumo aqui, a pergunta que é feita é exatamente com esse olhar, quando vai aos escritos de João, nós percebemos essa natureza diferenciada da intenção em comunicar a mensagem que o apóstolo tem. E a pergunta feita a Emmanuel é se João de fato recebeu uma missão diferente para nos trazer as narrativas desse evangelho, as exposições e os ensinos de Jesus neste evangelho que ele trouxe para nós. Considere então essas diversas formas de expor em que encontramos aí em narrativas semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, mas João em uma apresentação, em um formato, em uma exposição, em um enfoque especial sobre Jesus. Há uma confirmação de Emmanuel aqui na psicografia de Chico a respeito disso, dizendo que a tarefa especial do apóstolo João, enquanto fora de Mateus, Marcos e Lucas apresentar o pastor de Israel na sua feição sublime, a de João foi a tarefa, coube a ele, revelar o Cristo divino na sua sagrada missão universalista. O Cristo divino. O Cristo, portanto, que antecede a figura histórica de Jesus de Nazaré. O Cristo que sabemos pela própria revelação mediúnica na doutrina espírita,
que é o governador do orbe terreno, o nosso tutor, o nosso protetor, o nosso orientador. Olhando para Kardec, o nosso modelo, nosso guia, o médium de Deus, quer dizer, o mediador, aquele que faz a intermediação entre Deus e os homens. Jesus comunica a Deus nas suas falas, através do seu pensamento, através da sua exemplificação. Nas narrativas aqui do Evangelho de João, retomando, para recapitular, né? Nós temos uma cena, um cenário, personagens, falas, questionamentos e ensinos que nos dão uma diretriz para esse estudo que vamos fazer, estamos fazendo aqui neste mês de novembro. Olhando, portanto, para o Evangelho de João, eu convido vocês mais uma vez, né? Como eu disse, capítulo 1, vimos na última semana, do verso 35 ao verso 38. E aqui só rememorando qual que é a cena, né? João, o Batista, não o evangelista, que é autor desse evangelho, o Batista, aquele que, portanto, vem antes de Jesus para anunciar a sua chegada, por isso é chamado de precursor de Jesus. João Batista, que era visto popularmente como um resgate da figura, da forma de apresentação e do vigoroso ensino dos antigos profetas de Israel, depois de um espaço de tempo de mais ou menos 400 anos, levanta-se um profeta com grande autoridade em Israel. É João Batista. Ele anuncia o seu batismo pela água, buscando a remissão dos pecados, o arrependimento e a fé, e aponta a chegada de Jesus. Aqui numa situação, numa cena privada, né, muito específica, de intimidade ali, João está na presença de dois desses seus discípulos, dois deles. E ali junto deles, de repente, ele vê passar Jesus. Jesus passa por eles. E ao passar, João o Batista diz: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Era a senha de compreensão para os seus discípulos, dizendo claramente para eles, é o Messias. É este que nós aguardávamos há milênios. É este que fora anunciado por todos os profetas. Ele chegou. É Jesus. De imediato, ao ouvir isso, a narrativa de João Evangelista diz que os dois discípulos, ouvindo a fala de João, seguiram a Jesus. Ao seguirem, a narrativa ainda nos diz que Jesus, percebendo então a presença daqueles dois homens que vinham acompanhando, volta-se para eles e lhes faz a pergunta: que buscais? Eles então, os dois discípulos, respondem: Rabi, traduzido significa mestre, onde moras? E entre essas duas perguntas nós pausamos o nosso estudo da última semana para retomá-lo aqui na sequência a partir do verso 39. Antes, no entanto, eu queria fazer com vocês aqui uma reorientação, né? A partir dessa cena, para aplicar isso para nós. Esses dois questionamentos. O primeiro de Jesus para os dois discípulos, que eram até então discípulos de João Batista. Que buscais? Mencionei também que Emmanuel, por duas ocasiões, comenta esse verso 38 do Evangelho de João. Em uma delas, que eu vou focar aqui para a gente retomar os nossos comentários, Emmanuel vai dizer: medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Este caminho aqui sugerido por Emmanuel é aquele que expressamente a doutrina espírita vem nos chamar de conhecimento de si mesmo.
autoconhecimento, buscando o quê? Reforma íntima, transformação interior. É tudo o que precisamos. Pelo menos nesse princípio de despertamento, de entender, afinal, quem somos, de onde viemos, por que aqui estamos. Essas perguntas que são, sim, questões filosóficas, das quais a doutrina espírita não foge, até porque se apresenta neste tríplice aspecto. O espiritismo é ciência, tratando sobre as relações entre os encarnados e os desencarnados e as implicações deste relacionamento, com a sua terminologia muito própria. A doutrina espírita é, sim, filosofia, porque busca nessa sabedoria das coisas compreender essas questões essenciais sobre a vida. Como mencionei aqui, o que somos, de onde viemos, o que estamos aqui a fazer, qual é o futuro que se abre para nós após a morte física? São questões de ordem filosófica que a doutrina espírita nos responde. E por fim, sim, a doutrina espírita é religião no aspecto de religação com Deus, nas suas consequências morais. Portanto, busca afetar diretamente o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, a nossa forma de agir, a nossa maneira de nos relacionar com Deus, com o próximo e conosco. Com esse olhar, portanto, no tríplice aspecto, busquemos. Não precisa falar para ninguém. Busca na intimidade da tua reflexão, mas dialoga com Cristo para responder essa pergunta central: que buscais? Os discípulos, no entanto, após receber aquela pergunta de Jesus, vão retomar a pergunta a ele, questionando: Senhor, onde moras? Qual é a tua morada, mestre? Onde tu te encontras? Esta é uma outra pergunta que deve nos interessar. Porque se dizemos que ele é modelo, que ele é guia, que ele é orientador, que ele é tutor, é claro que me interessa saber de quem se trata. Então é legítimo que nós busquemos saber quem é Jesus para nós. Mas não nos esqueçamos que tão importante quanto saber quem é Jesus para nós, entender quem somos nós para Jesus. Porque se trata aqui de uma relação. Porque é disto que João, o evangelista, está tratando nessa narrativa que estudamos. E como fruto dessa nossa reflexão, vamos compreender. O João, o Batista, aquele que até então era o orientador deles, era o rabi, o mestre deles, entende que a sua missão fora cumprida, no sentido de anunciar e de apontar quem era o Cordeiro de Deus. Ou seja, na representatividade simbólica dessa expressão, quem era aquele que viera ao mundo para oferecer-se em sacrifício, em renúncia e por amor à humanidade e marcar a história com seu exemplo único, pelo qual sabemos que Jesus não é apenas um mestre do ensino, mas é um mestre da vivência. É, portanto, aquele que aplicou em sua vida tudo aquilo que ensinou. Mas nos convida incessantemente a fazer o mesmo, porque sabe ele, nosso irmão mais velho, que já alcançou o objetivo, que já é um espírito puro, perfeito, em comunhão integral com o Pai, que nós voluntariamente de Deus nos afastamos.
E por conta disso, colhemos angústias, depressões, o vazio existencial, a dificuldade que temos em nos relacionar, as imperfeições que nos caracterizam, em que egoísmo, vaidade, orgulho ainda estão tão presentes a nos machucar por dentro, porque reconhecemos que não vamos bem vivendo dessa forma e que aquelas nossas aspirações mais íntimas, do amor, da paz, da fraternidade, do exercício real da caridade, com benevolência, com indulgência, com perdão, não são apenas falas retóricas, são necessidades existenciais para o nosso reequilíbrio como seres, filhos de Deus. Que buscais? Onde moras, mestre? Para a sequência, então, dessa narrativa, eu convido vocês, mais uma vez, e depende aqui de tradução bíblica, gente. Estou adotando aqui João Ferreira de Almeida, na sua versão corrigida e fiel. Continua, portanto, esse texto, esse escrito de João no seu Evangelho, no capítulo 1, verso 39. O ensino é o seguinte: E ele, Jesus, lhes disse aos discípulos que o acompanhavam: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Esta é a narrativa. João 1, dos versos 39 a 41, no nosso estudo de hoje, que intitulamos de Vinde e Vede. Pois esta é a fala inicial de Jesus aqui, depois da pergunta dos dois discípulos ao Mestre: Onde moras? Jesus faz o convite: Vinde, vem comigo e vede. Observai, analisai, examinai por vós mesmos. O texto de João, o evangelista, diz que eles foram, viram onde morava Jesus, ficaram com ele aquele dia. E aponta ainda no espaço-tempo que aquela era quase a hora 10ª, na contagem das horas dos hebreus, 4 horas da tarde. Dentro dessa faixa de tempo, então, seguiram Jesus, foram até onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Aplicações, amados. Aplicações desse ensino. Este convite não fora apenas e tão somente àqueles dois discípulos, até então seguidores de João o Batista. Depois que o Batista faz o apontamento, Cordeiro de Deus, é ele. Os dois discípulos se levantam, vão ao encontro do Mestre. Jesus pergunta sobre a busca deles. O que intencionavam? O que queriam? O que almejavam? Os discípulos querem saber onde Jesus morava. Até onde eles deveriam segui-lo? Caminho curto? Caminho longo? Como seria essa estadia? Eram preocupações que deveriam nortear ali o pensamento dos discípulos naquele momento. Ainda que num ato de fé, de confiança naquilo que dissera João Batista, eles foram ao encontro de Jesus, queriam saber mais a respeito daquele que João acabara de apontar como o Messias. Aquele é um evento muito especial para Israel.
que recebera por milênios a instrução através dos seus profetas de que esse Messias viria, que ele estava chegando, que ele estava vindo. Aqueles dois recebem, portanto, a revelação de que estavam diante do Messias. Jesus lhes faz o convite para todos nós. Vinde e vede. Não basta ir ao encontro. Não basta seguir Jesus através de um passo, 2 passos, uma caminhada. Porque este trajeto não é o trajeto de alguns minutos ou algumas horas. É um trajeto que transpõe a barreira do espaço e do tempo. Fazer esta via, cumprir este trajeto ao lado de Jesus, é um compromisso para a eternidade. Vinde e vede. Por vós mesmos, provai, examinai, analisa. O que é fazer este caminho? O que encontraremos neste trajeto? É claro e é natural que em qualquer caminhada a que nós nos dispomos, teremos certos obstáculos. Teremos necessidade de determinadas pausas, talvez. Teremos necessidade de algumas provisões. A notícia, no entanto, a boa nova que Jesus nos apresenta, é de que obstáculos, sim, existirão, mas a caminhada continua. Independente dele, vamos adiante, olhando sempre para o alvo. E o alvo espiritual, o alvo existencial daquele que entra nesta via com o Mestre, fazendo, portanto, o vinde, aceitando o convite e indo no caminho com Jesus, este alvo é Deus. Precisamos reencontrá-lo na intimidade da nossa relação com o sagrado. Ele é o nosso Pai e nós somos filhos. Dele, de fato, esperamos proteção, orientação, respaldo. Mas da nossa parte devemos ofertar obediência. Devemos honrar este Pai. E devemos tomar a nossa herança, que é essa nossa condição de espíritos imortais, e tendo o DNA de Deus, recebemos dele, do Criador, atributos especiais para comunicar no mundo, no campo das nossas relações. Atributos especiais que revelam o caráter de Deus e que, portanto, Ele quer ver impresso nos seus filhos. Amor, a paz, a sabedoria, o sentido de fraternidade, o aspecto de vivência da mensagem do Evangelho, dessa boa nova, como um caminho de reconstrução dos relacionamentos humanos,
com Deus e com o próximo. Esta é a via de acesso ao nosso Pai. Mas é preciso tomar a decisão. Vinde, nós vamos. Vede, nós estamos a ver, a observar, a dar a devida atenção sem distrações. Estes questionamentos, de fórum íntimo, é um convite nosso para olhar para essa mensagem do Evangelho de João e fazer uma introspecção. Como tem sido a nossa jornada? Somos de fato caminheiros, peregrinos, que já tomaram a decisão de ir ao encontro do Mestre e acompanhá-lo neste trajeto? Ou ainda estamos em dúvida ou em rota de desvio, não querendo adentrar esta caminhada? A narrativa de João Evangelista diz que aqueles 2 discípulos foram, viram onde morava Jesus e ficaram com ele aquele dia. Já era a hora 10ª, 4 horas da tarde. E um desses discípulos é revelado. Era André, irmão de Simão Pedro. Era um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Sabemos pela própria revelação mediúnica, na literatura espírita, que um era André e que o outro é o autor deste mesmo evangelho, João, o evangelista. Eram os 2, André e João. André, naquele primeiro momento, vai ao encontro também de Simão, seu irmão, Simão Pedro, Cefas, aquele que viria a ser a liderança daquele agrupamento dos apóstolos escolhidos no primeiro momento por Jesus. Vai ao encontro de Simão. E no encontro com Simão, dizendo, daqueles que ouviram de João Batista, de quem se tratava Jesus, diz a Pedro: achamos o Messias. A tradução do Messias no grego é o Cristo, o enviado, o abençoado, o ungido, o escolhido, o eleito, o Cristo. Achamos o Messias. Vejam que tudo isso é decorrência do trajeto que eles tinham iniciado, ainda não concluído, mas tinham iniciado. Aceitaram o convite. Vinde, eles foram. Queriam saber onde era a morada de Jesus. Materialmente encontraram uma morada física. Provavelmente uma morada simples. Jesus não era um homem de posses. É provável que tenham adentrado aquela morada, tenham tomado alguma refeição com o Mestre e ali conversado com ele. Percebam que toda essa narrativa de encontro, de caminhada, de adentrar a casa, de tomar uma refeição, de conversar, tem a ver com algo que nós precisamos urgentemente resgatar na nossa relação com Deus, resgatar na nossa relação com Jesus. Tudo isso tem a ver com intimidade. Há aqueles que de imediato retrucam, mas, pessoal, eu não sou digno de ter essa intimidade com Jesus. Amados, este não é o pensamento do Mestre. Porque tudo que ele mais almeja de imediato de nós é isso: se relacionar conosco.
Por isso ele dissera àquele mesmo grupo de discípulos, já nesse mesmo Evangelho de João, lá adiante, quando ele já estava próximo de se oferecer em sacrifício, de enfim finalizar a sua existência terrena aqui pela morte na crucificação, mas ele disse: já não vos chamo de servos, não chamo. Vos tenho chamado de amigos, porque eu vos tenho feito conhecer tudo o que de meu Pai eu tenho aprendido. Esta é a relação que Jesus quer ter conosco. Quer ser o nosso amigo. Quem em sã consciência rejeitará esta amizade? Quem em sã consciência rejeitará estar em comunhão, em intimidade com aquele que quer nos ensinar tudo que do Pai ele aprendera? Para isso, reforço aqui: vinde e vede. Amigos, deixo aqui as reflexões, então, na sequência desse nosso estudo no mês de novembro, do Evangelho de João. Vamos continuar essa narrativa aqui. Nesse capítulo 1, partimos do verso 35, hoje pausamos no verso 41 e retomamos na próxima semana. Reforçando aqui o convite para vocês, nos acompanhem nas redes sociais, seja na página do Facebook, curta a página, seja no canal do YouTube, se inscrevendo no canal, acionando o sino de notificações, recebendo os nossos novos vídeos. NEP V de Jesus, compartilhe, leve adiante a mensagem. Aqui, estudo da codificação bíblica, da codificação espírita, sob a luz do Evangelho de Jesus. Deixo aqui os meus votos de muita paz, de muita luz, que Deus nos abençoe. Até breve. Até